No silêncio da noite, com o coração apertado pela angústia, Jochebed envolveu seu bebê, Moisés, numa manta suave. Com mãos trêmulas e um coração cheio de fé, ela o colocou dentro de uma pequena cesta feita de juncos, cuidadosamente vedada com betume e piche para que flutuasse. As águas do Nilo, que para muitos eram um símbolo de morte, tornaram-se para Moisés um caminho para a vida. O bebê desceu o rio enquanto sua irmã, Miriam, o seguia de longe, vigiando cada movimento da cesta. A história de Moisés começa num cenário de opressão e desespero, quando o Egito, a terra dos faraós, se transformou numa prisão para o povo hebreu. O faraó, temendo o crescimento da população hebraica, ordenou que todos os recém-nascidos do sexo masculino fossem afogados nas águas escuras do Nilo. Era um decreto cruel, uma sentença de morte para muitos inocentes. No entanto, em meio a essa brutalidade, uma mãe corajosa, Jochebed, decidiu desafiar o destino. O destino, no entanto, tinha planos surpreendentes para Moisés. A cesta, flutuando suavemente sobre as águas, foi parar justamente onde a filha do faraó costumava se banhar. Quando a princesa egípcia avistou a pequena cesta, um misto de curiosidade e compaixão a invadiu. Ao abrir a cesta, deparou-se com o bebê chorando. Naquele instante, o choro de Moisés tocou o coração da princesa. Contra todas as expectativas, ela decidiu adotar a criança como seu próprio filho, dando-lhe o nome de Moisés, que significa tirado das águas. Para acessar o livro, a palavra de hoje, Deus fala com você. Basta clicar no link abaixo e ter 365 dias de mensagens de Deus para a sua vida e sua jornada. Após a princesa do Egito decidir adotar Moisés, o bebê foi levado ao luxuoso palácio faraônico, onde cresceu cercado por toda a riqueza e opulência do império. Mas antes de Moisés ser completamente integrado à vida egípcia, um detalhe importante ocorreu. Miriam, a irmã de Moisés, que havia observado tudo de longe, se aproximou da princesa e, com inteligência e coragem, sugeriu que uma ama de leite hebreia fosse escolhida para cuidar do bebê. A princesa, sem saber que a mulher que Miriam iria indicar era a própria mãe de Moisés, concordou. Assim, Jochebed teve a chance de continuar a criar seu filho, agora sob a proteção do palácio. Moisés cresceu entre os muros dourados do palácio do faraó, cercado por luxo e poder. Ele era tratado como um príncipe e tinha a confiança do rei que o amava como um filho. Assim também era com o herdeiro ao trono, Ramessés, que tinha Moisés como um irmão. Um dia, ao caminhar pelos campos, Moisés presenciou uma cena que mudaria sua vida para sempre. Um capataz egípcio espancava brutalmente um escravo hebreu. A raiva e o senso de justiça de Moisés transbordaram, e ele agiu impulsivamente, matando o capataz com suas próprias mãos. Em questão de segundos, Moisés passou de príncipe a assassino. Temendo a ira do faraó, ele fugiu para o deserto de Midian, deixando para trás o conforto e a segurança do palácio. Depois de dias de caminhada, Moisés finalmente chegou à terra de Midian, exausto e sedento. Enquanto procurava por água, avistou um poço. Aproximando-se, viu um grupo de mulheres, pastoras, tentando dar água ao rebanho de seu pai. No entanto, um grupo de pastores rude chegou e começou a intimidá-las, afastando-as do poço para que eles pudessem dar água aos próprios animais primeiro. Observando a cena, Moisés sentiu sua raiva fervilhar novamente. Mas desta vez não era a raiva impulsiva que o levou a matar o capataz egípcio. Era uma indignação justa diante da injustiça que se desenrolava diante de seus olhos. Sem hesitar, ele se aproximou dos pastores e, com coragem, os confrontou. Moisés, mesmo cansado e sozinho, mostrou uma determinação inabalável, e os pastores, surpresos pela ousadia do desconhecido, recuaram. As mulheres, impressionadas com sua bravura, puderam então dar água aos rebanhos. Entre as mulheres estava Zípora, a filha mais velha de Reuel, o sacerdote de Midian. Seus olhos se encontraram, e naquele momento, sem palavras, ela sentiu que Moisés não era um homem comum. Ele era um homem com um passado misterioso, mas também alguém que possuía um forte senso de justiça e bondade. Após saciar a sede de seus rebanhos, Zípora e suas irmãs voltaram para casa e contaram ao pai sobre o homem egípcio que as havia ajudado. Reuel, curioso e agradecido, pediu que chamassem Moisés para que ele pudesse conhecê-lo. Moisés,
ainda surpreso com a hospitalidade e a gentileza que estava recebendo, foi até a casa de Reuel. Ao chegar, Moisés foi recebido com um banquete. Reuel, um homem sábio e observador, rapidamente percebeu que Moisés era um homem diferente, carregando o peso de um passado doloroso. Durante a refeição, Moisés contou sua história, desde seu nascimento milagroso até sua fuga do Egito. Reuel ouviu atentamente e, ao final, viu em Moisés um homem digno, que, apesar de suas cicatrizes, era guiado por uma força maior. Nos dias seguintes, Moisés permaneceu na casa de Reuel, ajudando nos trabalhos e aprendendo sobre a vida simples e espiritual dos midianitas. Foi durante esse tempo que Moisés e Zípora se aproximaram. O deserto, com seu silêncio e imensidão, proporcionou a eles momentos de reflexão e conexão. Zípora admirava a força e a determinação de Moisés, enquanto ele se sentia atraído pela gentileza e sabedoria que ela exalava. Não demorou muito para que Reuel percebesse o vínculo crescente entre Moisés e Zípora. Reconhecendo que Moisés era o homem certo para sua filha, Reuel decidiu dar a mão de Zípora em casamento a Moisés. O casamento não foi apenas uma união de dois corações, mas também um novo começo para Moisés, que, naquele momento, encontrou paz e um lar em Midian. Com Zípora ao seu lado, Moisés começou a reconstruir sua vida, longe do luxo e das intrigas do Egito. O deserto se tornou seu refúgio, e ali, ele aprendeu as lições que o preparariam para a missão que Deus ainda lhe revelaria. Mas por enquanto, Moisés encontrou em Zípora uma companheira fiel, alguém que o compreendia e o apoiava, sem questionar seu passado ou suas cicatrizes. Essa união foi o prelúdio de uma nova fase na vida de Moisés, uma fase que o prepararia para o maior desafio de todos: libertar seu povo e conduzi-lo à terra prometida. No deserto, Moisés se tornou um homem comum, um simples pastor. Ele trocou o ouro pelo pó do deserto, os trajes de príncipe pelas vestes humildes de pastor. Durante anos, ele viveu em silêncio, cuidando de ovelhas e reconstruindo sua vida longe dos olhos do faraó. Mas o destino de Moisés estava longe de ser comum. Em um dia aparentemente comum, enquanto guiava seu rebanho pelo Monte Horebe, Moisés teve um encontro sobrenatural. Ao longe, Moisés avistou uma sarça em chamas. O fogo queimava intensamente, mas, de forma estranha, a sarça não era consumida. Movido pela curiosidade, Moisés se aproximou, mas, antes que pudesse tocar o arbusto, uma voz poderosa ecoou do meio das chamas. Moisés, Moisés! A voz era de Deus. Tremendo de medo e reverência, Moisés tirou suas sandálias e cobriu o rosto, pois sabia que estava na presença do Todo-Poderoso. Moisés, chegou a hora. Volte ao Egito e liberte o meu povo da escravidão. Tu serás o líder que os conduzirá à terra prometida. Moisés, com um semblante preocupado, disse ao Senhor: Como posso eu, um homem simples e fugitivo, enfrentar o faraó? Como conseguirei liderar um povo tão numeroso? E Deus disse: Eu estarei com você, Moisés. Não temas, pois o poder que te envia é maior que qualquer força humana. Com este cajado, realizarás sinais e maravilhas, e o coração do faraó será endurecido. Mas ao final, ele deixará o meu povo partir. Eu sou aquele que te envia. O retorno ao Egito. Com o cajado nas mãos, Moisés voltou para Midian para se despedir de sua família e preparar-se para o retorno ao Egito. Ele encontrou Zípora e seus filhos, e contou a ela sobre a missão divina que receberá. Zípora, apesar de preocupada, apoiou Moisés e lhe ofereceu palavras de encorajamento. Juntos, eles se prepararam para enfrentar os desafios que vinham pela frente. Quando Moisés chegou ao Egito, o cenário era de uma grande opressão. Ele procurou a Arão, seu irmão, que havia permanecido em Gozém, e contou-lhe sobre o encontro com Deus e o plano para a libertação dos hebreus. Arão, embora também estivesse apreensivo, aceitou se unir a Moisés na missão. A primeira encontro com o faraó. Moisés e Arão foram até o palácio do faraó e pediram uma audiência com ele. Eles estavam preparados para enfrentar um dos homens mais poderosos da terra. Sabendo que isso exigiria mais do que palavras, era necessário um sinal claro do poder de Deus. Quando entraram na presença do faraó, Moisés disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixe o meu povo ir para que me sirva no deserto. O faraó desdenhoso diz:
Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor, e não deixarei Israel ir. Como resposta, Moisés e Arão realizaram um milagre para demonstrar o poder de Deus. Arão jogou seu cajado no chão, e ele se transformou em uma serpente. O faraó, não impressionado, chamou seus magos, que também realizaram o mesmo truque. No entanto, a serpente de Arão engoliu as serpentes dos magos, sinalizando o poder superior de Deus. Apesar desse sinal, o coração do faraó estava endurecido. Ele recusou a libertar os hebreus, e como resultado, a situação piorou para os escravos. O faraó aumentou suas tarefas, tornando a vida dos hebreus ainda mais difícil. As pragas do Egito. Diante da resistência do faraó, Deus enviou uma série de pragas para convencer o faraó a libertar os hebreus. Cada praga era um ataque direto aos deuses egípcios e um meio de demonstrar o poder de Deus. Aqui está uma descrição de cada uma das 10 pragas do Egito, conforme narrado no livro de Êxodo. Primeira praga: a água transformada em sangue. Moisés, sob ordem de Deus, tocou as águas do Nilo com seu cajado, e as águas se transformaram em sangue. O rio, que era a principal fonte de vida e sustento para o Egito, tornou-se impróprio para o consumo, e todos os peixes morreram. O fedor era insuportável, e os egípcios tiveram que cavar ao redor do Nilo em busca de água potável. Segunda praga: a invasão de rãs. Rãs invadiram todo o Egito, saindo do Nilo e infestando casas, campos e até os quartos e camas dos egípcios. As rãs eram tão numerosas que perturbavam todas as atividades diárias e causavam grande desconforto. Terceira praga: piolhos. Moisés estendeu seu cajado e atingiu o pó da terra, que se transformou em piolhos. Esses insetos minúsculos cobriram as pessoas e os animais, causando coceira e irritação. Os magos do faraó tentaram replicar essa praga, mas falharam, reconhecendo o poder de Deus. Quarta praga: moscas. Enxames de moscas violentas infestaram as casas e os campos dos egípcios. As moscas cobriam tudo e todos, espalhando doenças e tornando a vida insuportável. Curiosamente, a terra de Gozém, onde viviam os hebreus, foi poupada dessa praga. Quinta praga: a morte dos animais. Uma praga mortal atingiu os rebanhos e o gado dos egípcios, causando a morte em massa de cavalos, camelôs, bois, ovelhas e outros animais. Novamente, os animais pertencentes aos hebreus não foram afetados. Sexta praga: úlceras e feridas. Moisés jogou cinzas ao céu, e elas se espalharam pelo ar, causando úlceras dolorosas e feridas purulentas nos corpos dos egípcios e em seus animais. Os sacerdotes e magos egípcios não conseguiram sequer ficar de pé diante de Moisés por causa das feridas. Para acessar o livro, a palavra de hoje, Deus fala com você. Basta clicar no link abaixo e ter 365 dias de mensagens de Deus para a sua vida e sua jornada. Sétima praga: chuva de granizo. Uma tempestade devastadora de granizo, acompanhada de trovões e fogo, provavelmente relâmpagos, caiu sobre o Egito, destruindo plantações, árvores e animais que ficaram ao relento. A tempestade foi tão severa que qualquer pessoa ou animal exposto ao granizo foi morto. Oitava praga: gafanhotos. Um vento oriental trouxe nuvens densas de gafanhotos que cobriram a terra do Egito. Esses insetos devoraram tudo o que havia sobrado das plantações e árvores após o granizo, deixando o Egito em um estado de desolação total. Nona praga: trevas. Trevas espessas cobriram o Egito por 3 dias, um período de escuridão tão intensa que os egípcios não podiam ver uns aos outros, nem sair de suas casas. Apenas os hebreus, na terra de Gozém, tinham luz. Décima praga: a morte dos primogênitos. A praga final e mais devastadora foi a morte de todos os primogênitos no Egito, desde o filho do faraó até o filho do prisioneiro, passando pelos animais. Essa praga trouxe um lamento profundo ao Egito, e finalmente, o faraó cedeu, permitindo que os hebreus partissem. O evento que precedeu a praga foi a instituição da Páscoa, onde os hebreus marcaram suas portas com o sangue de um cordeiro para que o anjo da morte passasse por suas casas sem causar dano. A partida do Egito. A notícia da libertação se espalhou rapidamente entre os hebreus, e a reação foi de alívio e alegria incontida. Durante anos, eles haviam sofrido sob o jugo da escravidão,
com seus corpos curvados pela opressão e suas almas esmagadas pela desesperança. Agora, de repente, a liberdade estava ao seu alcance, mas essa libertação vinha acompanhada de uma urgência quase palpável. A noite em que os hebreus partiram foi uma mistura intensa de emoções. De um lado, havia a alegria da libertação, de outro, o medo do desconhecido. As famílias se apressaram em reunir suas posses. Não havia tempo para preparar refeições elaboradas. O pão que levariam consigo não teve tempo de fermentar. E por isso, comeram pães ázimos, símbolo da pressa com que tiveram que partir. Os hebreus não saíram de mãos vazias. Os egípcios, tomados pelo terror das pragas, abriram suas casas e deram aos hebreus ouro, prata e joias, numa tentativa de aplacar o Deus que havia enviado tantas calamidades sobre eles. Esse tesouro seria vital para os hebreus em sua longa jornada pelo deserto, mas também servia como um reconhecimento do sofrimento que haviam suportado por tanto tempo. Conforme a grande caravana de hebreus se movia pelas ruas do Egito, o ar estava carregado de tensão. A multidão avançava em um silêncio solene, quebrado apenas pelos sons de passos apressados e pelo choro contido das crianças. Alguns hebreus olhavam para trás, para as terras onde haviam nascido e vivido toda a vida. Mas Moisés, à frente do grupo, mantinha seus olhos fixos no horizonte, confiando nas promessas de Deus. O caminho à frente era incerto e desconhecido. Eles não sabiam ao certo para onde estavam indo, apenas que Deus os guiaria até uma terra prometida, onde manaria leite e mel. A noite estava escura, mas os hebreus seguiram em frente, guiados pela fé e pela promessa de liberdade. Enquanto o sol começava a nascer no horizonte, a enorme coluna de pessoas se movia como uma só, deixando para trás o Egito, e com ele, as memórias da escravidão. Eles estavam partindo, mas o futuro era um mistério. As perguntas que pairavam nas mentes de muitos eram: o que nos espera além do deserto? Como sobreviveremos? Será que conseguiremos chegar à terra que nos foi prometida? Mas, ao mesmo tempo, havia uma esperança nova, uma chama que começava a se acender nos corações de todos. Eles não estavam sozinhos, Deus estava com eles. Essa convicção, alimentada pelos milagres que já haviam presenciado, os impulsionava a seguir em frente, mesmo com todos os desafios que surgiriam no caminho. E assim, naquela noite inesquecível, um povo inteiro deixou o cativeiro, com os corações cheios de esperança e medo, rumo ao desconhecido, guiados pela promessa de uma nova vida. A travessia do Mar Vermelho. Enquanto os hebreus avançavam para a liberdade, a sensação de esperança era ofuscada por um crescente temor. A jornada pelo deserto havia começado, mas a sombra do Egito ainda pairava sobre eles. No palácio, o faraó, tomado pelo arrependimento e pela fúria, mudou de ideia. A visão de um Egito esvaziado de seus escravos, despojado de sua força de trabalho, provocou nele um desejo insaciável de vingança. Como poderia permitir que seus inimigos escapassem impunes? Ele ordenou que seu exército, o mais poderoso da época, se preparasse para a perseguição. Carruagens reluzentes, cavalos vigorosos e guerreiros treinados se puseram em marcha com uma única missão: capturar ou exterminar os hebreus. O som ensurdecedor das rodas das carruagens cortava o silêncio do deserto, enquanto o exército egípcio avançava implacavelmente. Os hebreus, liderados por Moisés, começaram a sentir o peso da ameaça que se aproximava. A notícia se espalhou como um incêndio pelo acampamento. O faraó estava em seu encalço. O pânico começou a tomar conta da multidão. A ansiedade crescia à medida que eles percebiam que estavam se aproximando de uma barreira intransponível, o Mar Vermelho. O vasto e impetuoso mar se estendia à sua frente, enquanto o exército egípcio se aproximava por trás. Eles estavam encurralados. O desespero se espalhou rapidamente entre o povo. Gritos de medo e desolação ressoaram pelo acampamento. Alguns começaram a questionar Moisés, clamando: "Por que nos trouxeste aqui? Seria melhor termos morrido como escravos no Egito do que sermos massacrados no deserto." O temor se transformava em uma torrente de dúvidas e recriminações. Moisés, sentindo o peso das expectativas e o fardo da liderança, voltou-se para Deus em busca de orientação. No fundo de seu coração, ele sabia que este era o momento para o qual havia sido preparado.
Deus o havia chamado para guiar seu povo para fora do Egito, e ele não podia falhar agora. Com uma fé inabalável, Moisés ergueu o cajado que havia sido instrumento de tantos milagres e estendeu sua mão sobre o mar. Naquele instante, algo extraordinário aconteceu. Um vento poderoso e divino soprou sobre as águas, dividindo-as em duas muralhas imponentes. O mar, que antes representava uma barreira intransponível, agora se abria, revelando um caminho seco que se estendia até o outro lado. O povo hebreu, atônito e maravilhado, viu um milagre diante de seus olhos. Com coragem renovada, eles começaram a atravessar o caminho aberto pelo mar, com as águas erguidas em paredes ao seu lado. O exército egípcio, impulsionado pela determinação cega do faraó, seguiu em perseguição. Quando o último dos hebreus atravessou em segurança, Moisés mais uma vez ergueu seu cajado. As águas, sustentadas pelo poder de Deus, começaram a voltar ao seu curso normal. O exército egípcio, agora preso entre as paredes do mar, foi engolido por uma torrente esmagadora. As carruagens foram destruídas e os soldados sucumbiram ao poder das águas. Em um instante, o exército mais poderoso da terra foi obliterado, enquanto os hebreus assistiam, perplexos, do outro lado da margem. O alívio e a euforia varreram o povo hebreu. Eles haviam presenciado o impossível, o mar que se abriu para sua salvação e se fechou para destruir seus inimigos. Naquele momento, compreenderam que não estavam apenas fugindo da escravidão. Estavam sendo guiados por Deus, o Todo-Poderoso, que os protegeria em cada passo de sua jornada. A libertação do Egito não foi apenas física, mas espiritual. Este evento marcava o nascimento de uma nova nação, um povo escolhido por Deus, que começava a se definir como uma comunidade unida pela fé e pela experiência compartilhada. A caminhada no deserto que se seguiria não seria fácil, seria repleta de desafios, provações e momentos de dúvida. Mas agora, com a memória do mar se dividindo diante deles, os hebreus tinham uma prova incontestável de que Deus estava com eles. Enquanto Moisés liderava seu povo, ele sabia que a jornada para a terra prometida seria longa e árdua, mas também sabia que a vitória estava garantida. Eles haviam escapado das garras do Egito, não apenas como indivíduos livres, mas como um povo destinado a cumprir o propósito divino. Cada passo no deserto seria uma lição de fé e perseverança, moldando-os em uma nação que viveria para sempre sob a proteção e orientação de Deus. Após a travessia milagrosa do Mar Vermelho, os hebreus, que haviam passado pela experiência mais extraordinária de suas vidas, se encontravam do outro lado, livres do jugo do Egito, mas diante de uma nova realidade: o vasto e inóspito deserto do Sinai. A travessia havia sido um ato de fé, mas a verdadeira jornada, rumo à terra prometida, ainda estava apenas começando. Logo após a destruição do exército egípcio, o povo hebreu, movido pela emoção e pelo reconhecimento do milagre que haviam presenciado, irrompeu em cânticos e danças de louvor a Deus. Moisés, agora firmemente estabelecido como o líder escolhido, entoou um cântico de vitória, exaltando o poder de Deus, que havia lançado os cavaleiros e seus carros de guerra ao mar. Esse momento de celebração foi um marco na história de Israel, um tributo à libertação que tinham alcançado. Entretanto, a alegria e a euforia logo deram lugar a novos desafios. O deserto era implacável, e a sobrevivência em meio ao calor escaldante e à escassez de recursos logo se tornou uma preocupação imediata. O povo, que antes havia clamado por libertação, agora começava a sentir os efeitos da fome e da sede. Murmurações começaram a surgir entre eles. A mesma multidão que havia cantado louvores agora questionava: por que nos trouxeste ao deserto, para morrermos de fome e sede? Moisés, pressionado pela responsabilidade de liderar uma nação inteira, voltou-se novamente para Deus em busca de ajuda. E, como sempre, Deus respondeu às suas orações. No deserto de Sim, quando a fome se tornou insuportável, Deus enviou o maná, um alimento celestial que caía como orvalho sobre o acampamento todas as manhãs. Era uma substância branca e fina, semelhante à geada, que os hebreus podiam colher e preparar como pão.
Esse alimento milagroso sustentou o povo durante os 40 anos que vagaram pelo deserto. No entanto, o maná era também um teste de fé, pois só podia ser colhido o suficiente para cada dia, exceto na véspera do sábado, quando uma porção dupla era permitida. Quando a sede se tornou insuportável, em Massá e Meribá, Deus novamente proveu para seu povo. Moisés, seguindo as instruções divinas, feriu uma rocha com seu cajado, e dela jorrou água suficiente para saciar toda a comunidade. Esses milagres contínuos reforçavam a fé do povo, mas também revelavam sua tendência a duvidar e reclamar em face das dificuldades. Apesar das dificuldades do deserto, o povo hebreu também enfrentou batalhas. Em Refidim, foram atacados pelos amalequitas, uma tribo guerreira do deserto. Moisés, subindo a uma colina com seu cajado em mãos, ergueu os braços em oração enquanto Josué liderava os homens de Israel na batalha. Enquanto os braços de Moisés estavam levantados, os israelitas prevaleciam, mas quando ele os abaixava por cansaço, os amalequitas ganhavam força. Para garantir a vitória, Arão e Hur, 2 líderes de Israel, sustentaram os braços de Moisés até que os amalequitas foram completamente derrotados. Essa vitória foi mais uma prova da providência divina, mas também um lembrete da necessidade de unidade e apoio mútuo entre o povo. A jornada pelo deserto era mais do que uma simples travessia física. Era um período de formação espiritual e moral para o povo hebreu. Deus estava moldando uma nação que não apenas sobreviveria, mas prosperaria sob sua aliança. O próximo grande marco dessa jornada foi a chegada ao Monte Sinai, onde Deus daria a Moisés os 10 mandamentos, as leis que governariam o relacionamento entre Deus e seu povo, e entre os membros da comunidade. No Monte Sinai, Deus se manifestou em uma nuvem espessa, relâmpagos, trovões e o som de uma trombeta que fez tremer a terra. Moisés subiu a montanha, sozinho, para se encontrar com Deus. Durante 40 dias e 40 noites, Moisés permaneceu no cume, onde Deus lhe entregou as tábuas de pedra com os 10 mandamentos, escritos pelo próprio dedo de Deus. Esses mandamentos seriam o alicerce da vida religiosa e moral de Israel, estabelecendo a santidade de Deus e a necessidade de justiça e retidão entre seu povo. No entanto, enquanto Moisés estava no Sinai, o povo hebreu, impaciente com sua ausência, cometeu um grave pecado. Influenciados por temores e incertezas, convenceram Arão a construir um bezerro de ouro para que pudessem adorar. Esse ato de idolatria, logo após terem testemunhado tantos milagres, foi uma traição profunda. Quando Moisés desceu do monte e viu o que o povo havia feito, sua ira foi tão grande que quebrou as tábuas da lei em pedaços. No entanto, após um período de intercessão, Moisés voltou ao monte, e Deus, em sua misericórdia, renovou a aliança com Israel e deu a Moisés novas tábuas de pedra. Essa série de eventos, desde a travessia do Mar Vermelho até a renovação da aliança no Sinai, foi uma jornada de fé, provações e crescimento. O povo hebreu estava aprendendo a confiar em Deus em todas as circunstâncias, a compreender as consequências de seus pecados e a valorizar a santidade da aliança que Deus havia estabelecido com eles. A jornada pelo deserto continuaria por 40 anos, um tempo de purificação e preparação para a entrada na terra prometida. Moisés, o líder escolhido por Deus, guiaria seu povo através de todos os desafios, sempre voltando-se para Deus em busca de orientação e provisão. A história de Moisés e do povo hebreu no deserto é um testemunho eterno de fé, resiliência e da graça divina em meio às adversidades. A ascensão de Josué. À medida que os anos se passavam, a geração mais velha dos hebreus foi morrendo e uma nova geração, criada no deserto, começou a tomar seu lugar. Essa nova geração seria a que conquistaria Canaã, liderada não por Moisés, mas por seu sucessor, Josué. Moisés, consciente de sua própria mortalidade e do decreto de Deus, preparou Josué para assumir a liderança. Ele reuniu o povo e reiterou as leis de Deus, encorajando-os a permanecerem fiéis à aliança. Este momento é capturado no livro de Deuteronômio, onde Moisés recapitula a jornada de Israel e reafirma a importância de obedecer a Deus. A morte de Moisés. Chegando ao final de sua vida, Moisés foi levado por Deus ao Monte Nebo, de onde pôde avistar a terra prometida, a terra que ele havia passado toda a sua vida adulta guiando o povo para alcançar. Embora não lhe fosse permitido entrar nela,
Moisés teve o privilégio de ver a terra com seus próprios olhos. Ali, no topo do monte, Deus levou Moisés. Ele morreu em paz, sabendo que havia cumprido sua missão, e foi enterrado por Deus em um local desconhecido. A morte de Moisés marcou o fim de uma era, mas também o início de outra. Josué assumiu o comando e liderou o povo hebreu na conquista de Canaã, começando pela cidade de Jericó. Sob a liderança de Josué, as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó começaram a se concretizar, e os hebreus finalmente tomaram posse da terra prometida. O legado de Moisés. O legado de Moisés perdura até hoje. Ele é lembrado como o maior profeta de Israel, o líder que, com a ajuda de Deus, libertou seu povo da escravidão, os guiou pelo deserto e estabeleceu as bases da nação de Israel. As leis que ele recebeu no Monte Sinai continuam a ser um alicerce para as religiões abraâmicas, e sua história é um testemunho do poder da fé, da perseverança e da obediência a Deus. A vida de Moisés é uma lição sobre a importância de confiar em Deus mesmo nas situações mais difíceis. Sua história demonstra que, com fé e coragem, é possível superar os desafios mais impossíveis, e que Deus é fiel para cumprir suas promessas. Moisés não entrou na terra prometida, mas sua fé e liderança foram fundamentais para que o povo hebreu pudesse finalmente alcançar seu destino. A jornada de Moisés é um lembrete eterno de que, mesmo quando não vemos o fim do caminho, Deus está nos guiando, e sua vontade sempre prevalece. Se você gostou deste vídeo e deseja ver mais conteúdos como este, separei um vídeo especialmente para você em que conta a incrível história da ascensão e queda do rei Saul, o primeiro rei de Israel e sua trágica história. Inscreva-se no nosso canal. Vamos continuar explorando histórias fascinantes e suas lições profundas. Deixe seu comentário abaixo sobre qual parte dessa história mais te impactou e como você pretende aplicar esses ensinamentos na sua vida. Até a próxima!